Olá, tudo certo? Eu sou o professor Deto e o nosso Geornal é sobre o desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização do espaço geográfico. Antes de mais nada já sabe, né? Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho das notificações. Antes da Revolução Industrial no século XVIII, a grande maioria da população mundial era camponesa, ou seja, o campo era o principal espaço produtivo. Gradativamente, o crescimento industrial impulsionou uma nova categoria de trabalhadores, os operários. O século XX foi próspero em novas tecnologias e nas transformações de trabalho em todas as áreas de produção. A agricultura, o setor industrial e os serviços foram fortemente impactados por novas técnicas de produção de produtos e mercadorias. Mas você sabe, né? Novas tecnologias, mecanização, robotização é sinônimo também de desemprego. E o desemprego estrutural tornou-se uma realidade para muitos trabalhadores. Um exemplo de desemprego estrutural aconteceu na agricultura canavieira. No passado, o trabalho era feito manualmente, com um facão em mãos. Atualmente, as máquinas de cortar cana substituíram grande quantidade de trabalhadores braçais. Devido a esse processo, muitos profissionais sumiram do mercado de trabalho e muitas profissões do futuro ainda nem foram criadas. Como não temos bola de cristal para mostrar as profissões do futuro, recorremos aos especialistas do passado para nos contar sobre as suas profissões ao longo dos anos. Benedita Machado Leite, a Ditinha da Telesp, trabalhou por quase 4 décadas como telefonista. O seu trabalho era fazer manualmente todas as conexões telefônicas. Ou seja, você tirava o telefone do gancho, pedia o número e ela pegava um cabo para conectar com o telefone desejado. Eu trabalhei 39 anos como telefonista. Eu comecei a trabalhar como telefonista em 1956, na empresa Telefônica Paulista. Quando alguém precisava ligar para alguém, apertava o telefone dele, acendia uma lâmpadazinha na nossa mesa. Então a gente atendia como telefonista. A pessoa pedia o número que ele queria falar. Então daí a gente pegava e ligava para ele lá. Para outra cidade, só para ter noção, para São Paulo nós tínhamos uma demora de 6 horas para conseguir uma ligação para São Paulo na época. Um horário, precisava de um negócio urgente, eles levantavam de madrugada, pedia a ligação, porque a duração era 6 horas, não saía antes. E por que demorava tanto? Porque não tinha linha. Naquela época nós dependíamos de Ourinhos e Prudente, dependendo da localização da ligação, onde a gente conseguia a linha, não existia linha. No tempo que a senhora trabalhou, o telefone era um artigo de luxo? De luxo, de luxo. Só tinha quem podia mais. Antônio Carlos Tonello, o Toninho Sapateiro, começou a trabalhar na sua infância e hoje soma mais de meio século de ofício. Comecei a trabalhar com sapateiro aos 11 anos de idade, já faz 50 anos que eu trabalho na profissão, trabalhei com grandes profissionais, comecei a trabalhar com Marco Tomé, Geraldo Aurélio, José Flauzino, Cridão, Gardino, Nero Cestário, Armando Valério, entre outros profissionais competentes. Naquela época era tudo manual, há 50 anos atrás, as ferramentas do sapateiro eram o martelo, a faca e a pedra de molar. Pode. Lúcio Gazola entrou no serviço público para trabalhar como secretário escolar. Naquela época, ter um curso de datilografia e saber usar uma máquina de escrever era uma exigência da função. Desde quando eu assumi meu cargo aqui na escola, a gente sempre usava nos nossos trabalhos máquina de escrever, datilografia, certo? Hoje em dia as coisas são mais evoluídas, a gente pega um computador, tem um tecladinho legalzinho. E antigamente as máquinas eram duras de bater, você tinha que apertar com força para sair às vezes a letra na folha. Mas é assim, as coisas evoluem e a gente tem que acompanhar, né?
Murilo Paludeto é proprietário da oficina Santo Antônio desde 1955. Nos anos 50, a empresa era grande produtora de carroças de roda de madeira. Aqui na Santo Antônio fabricava 3 carroças por semana. Então, essas carroças eram de roda de madeira. Então eu torneava a pinha, furava. Depois a madeira era cabreú, porque o outro não aguentava. Aí aqueles raios era na marreta que eles entravam. Na marreta, com muito aperto. Aí fazia achar o argolão, aí acendia o fogo, vermelhava aquele argolão e colocava na roda e dava o aperto. O serviço era tudo manual, não tinha maquinário nenhum. Udine Ramiro começou a trabalhar na adolescência como operador cinematográfico, onde se apaixonou pela 7ª arte e não esconde a sua emoção ao falar sobre a relevância do cinema para a sociedade. Nos idos de 1950, comecei a trabalhar como operador cinematográfico no Cine Vera. O proprietário do Cine Vera, o senhor Calil João da época, contratou um filme para fazer concorrência com o Cinema Novo. Os proprietários dessa empresa de cinema apresentou um filme que marcou a época em nossa cidade, porque tratava-se de um filme de aventura chamado Simba, o Marujo. E esse filme que foi exibido no Cine Vera, que ainda eu era o operador, chamava-se Pecadora. A concorrência foi boa porque ambas as casas de espetáculo ficaram lotadas. No instante em que começaram a demolição do Cine Palmital, eu estava de frente ao prédio, junto com a pessoa que construiu o prédio e que hoje é de saudosa memória, o senhor Guerino Mazeto. A exaltação que eu devo fazer como cidadão, como professor e como funcionário do cinema, operador, é o seguinte: a 7ª arte, que é o cinema, é sem dúvida alguma um centro de cultura e de ensinamentos para todas as gerações, desde as crianças, aos adolescentes e aos adultos. É um entretenimento e um meio de socialização da sociedade, porque todos aqueles que frequentam o cinema aprendem a conviver em sociedade, a fazer novos amigos, a encontrar os seus namorados e namoradas e enfrentarem a vida com mais alegria e com mais confiança e com mais esperança. Nos acompanhe pelas redes sociais, Twitter, YouTube, Instagram e Facebook. Também visite o nosso site, tem muitas novidades sobre geografia e palmital. O endereço aqui embaixo, ó, www.geornal.com.br. Tchau!